Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Reis e recomendo desde já a leitura do capítulo 6, 7 e 8 do livro de Reis para reflexão na nossa leitura, mas nós vamos concentrar hoje a nossa devocional com base no capítulo 8. E temos como título As promessas incondicionais do Senhor. Ontem vimos um pouco sobre as promessas condicionais do Senhor, aquelas que de alguma forma requer uma contrapartida minha e sua para que Deus dê cumprimento de uma forma condicional. Se formos obedientes ao Senhor, Deus cumpre uma promessa específica. Esta não, ou seja, se é incondicional, é independente da minha e da sua postura. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Seja de uma forma específica na vida de um servo ou de uma serva sua, ou de uma forma ampla para todo o cosmo, para toda a criação, ou voltado para grupos, para toda uma nação, ou para várias nações, ou mesmo para a sua igreja. Então, quando falamos de promessas incondicionais do Senhor, não está atrelada à contrapartida humana ou de qualquer outro elemento da criação. Então, nesse aspecto, aí eu convido você a acompanhar comigo o texto bíblico. Vou ampliar a leitura aqui para nossa meditação. Está em 1 Reis capítulo 8, que diz: Depois que Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Bem, vimos ontem, atrelado à promessa em relação à construção do templo, que Deus havia prometido a Salomão, quando da construção do templo, que se o povo de Israel e ele mesmo obedecesse aos mandamentos, executasse os juízos de Deus e cumprisse também com os seus decretos, Deus prometeu que, se o povo e o líder fizesse isso, Deus andaria com Israel e não abandonaria. Muito parecido com esta promessa condicional atrelada ao tempo, Deus fez uma que era incondicional, embora bem específica para Davi. Deus tinha dito para Davi, quando Davi quis construir o templo ao Senhor, Deus disse para ele: Davi, admiro a sua intenção de construir uma morada para o meu nome, mas não será você, será o seu filho. Essa exata promessa, será o seu filho, essa promessa era incondicional. Não estava atrelado a uma atitude da parte de Davi. Então, quando Deus disse, Davi, será o seu filho que vai fazer o templo, então isso não estava atrelado a qualquer disposição de Davi ou mesmo do próprio Salomão. Deus
havia deixado registrado nos céus, no cosmo, na criação. Ele soprou a sua palavra ao ar e disse: será Salomão. E assim foi. Então, assim, é bem específico isso. Embora com a construção do templo, aí voltando no que falamos ontem sobre se o povo observasse os decretos, os juízos, os mandamentos, a obediência como um todo, a contrapartida seria: Deus jamais abandonaria o seu povo e andaria no meio do povo, estaria com o povo. Então, assim, aqui focado no templo é muito limiar o que é uma promessa condicional e incondicional. Mas aqui, quando Deus disse a Davi, será Salomão, isso foi incondicional. Em termos práticos, nós temos muitas outras promessas de Deus que são incondicionais para as nossas vidas. Temos a promessa de que Jesus disse que iria para o Pai e voltaria outra vez. Lá em João 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Mas quando eu for e vos preparar morada, voltarei outra vez para que onde você estiver, onde eu estiver, vocês estejam também. Isso era incondicional. Ele prometeu que voltará. Isso é tão certo quanto a outra promessa incondicional de Jesus, que ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar sem antes que se cumpra. Então, a própria promessa de que toda a palavra de Deus ela vai ser cumprida, ela é incondicional. Não está condicionada aos nossos sentimentos, não está condicionada às nossas ações, não está condicionada a qualquer oscilação de caráter humano. Promessas incondicionais, promessas de alianças, promessas de bênçãos que alcançaria o povo de Deus. Pensando em Abraão, quando ele ainda era um habitante de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, Deus disse para Abraão em Gênesis 12: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E lá te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus incondicional. Incondicional quanto à bênção de Deus e até mesmo o alcance de Deus a todas as pessoas, os que creem, e até pelo seguinte, e aí não se trata de estar condicionada para aquele que crê. Não, é uma promessa incondicional que alcança a todos os que creem, porque essa promessa foi feita muito antes de eu, Marcos, aqui em pleno 2023, nascido em 1979, faça as contas aí, vai descobrir a minha idade. Promessa que Deus fez a Abraão há 3.600 anos antes de nós, 4.500, enfim, essa parte da matemática não é muito meu forte, mas promessas que Deus fez muito antes de nós nascermos e virmos a existir, mas que nos alcança, que quando um dia ouvimos do Evangelho de Jesus, que somos pecadores e que Deus tem uma solução perfeita para os nossos pecados, que assim como ele disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a morte ela foi necessária e foi a morte dele mesmo, o Deus conosco, o Deus homem, que a sua morte satisfez a justiça de Deus e ela pôde ser imputada a todos nós, os que cremos
na suficiência do sacrifício de Cristo, ele que é o Cordeiro Pascal. Hoje muitos comemoram a Páscoa, hoje que é 9 de abril de 2023, um domingo, mas Jesus é a nossa Páscoa. Paulo disse isso. Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi imolado para derramar o seu sangue por conta do pecador, por causa do pecador, para remir, cobrir o pecador. E esse é o significado da Páscoa, do hebraico Pesach, que significa passagem, por meio do sangue de Cristo aspergido em nossas vidas, assim como na primeira Páscoa lá no Êxodo, o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre os umbrais para que o anjo destruidor, o anjo do Senhor passasse por cima e nenhum primogênito fosse salvo, e sim toda a casa fosse liberta. Assim o sangue de Cristo nos liberta, porque ele passa por cima dos nossos pecados. O sangue dele tem esse poder. Promessas incondicionais de que o Cordeiro de Deus viria a este mundo, derramaria o seu sangue para trazer salvação, perdão e vida eterna. Então, Deus tem promessas condicionais, sim, muitas delas que são atreladas, correlacionadas à nossa obediência, piedade e temor diante dele, mas Deus também tem muitas outras que são incondicionais. Promessas do derramamento do Espírito nos últimos dias, e o Espírito de Deus que habita em nós, os seus filhos, as suas filhas, são promessas incondicionais, porque ele prometeu que habitaria conosco. E aí, voltado lá para a eternidade, que estaremos com ele por todo o dia eterno, o dia do Senhor, em que Cristo será a própria luz sobre as nossas vidas naquele tão glorioso dia. Mas para aqui e agora, tenha certeza de perdão, salvação e vida eterna em Cristo Jesus, certeza da habitação do Espírito sobre a sua vida para conduzi-lo no dia a dia, fazendo com que a palavra dele seja compreendida na nossa vida, no nosso entendimento, e possamos sermos guiados por essa palavra que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Promessas que são preciosas de Deus, que nos revela o quão fiel é o nosso Deus Altíssimo. Então, assim como Deus disse para Davi, será Salomão aquele que edificará o templo, assim Deus tem promessas para a nossa vida de que somos seus filhos, suas filhas, nós que confiamos no Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que deu a sua vida por nós, pecadores, mas que agora, antes pecadores perdidos, agora pecadores perdoados em Cristo Jesus. Tenha você um excelente dia no Senhor e procure conhecer mais das promessas incondicionais, mas já saiba dessa. Deus prometeu desde a fundação do mundo que o Cordeiro viria, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro que, com a sua entrega de vida, ele pôde nos fazer participante da sua vida por meio da sua ressurreição. Aí sim, falando em ressurreição, sim, Jesus ressuscitou num domingo, na madrugada de um domingo. Então, hoje, vamos celebrar a ressurreição do Senhor, que vivo está à direita do Pai, à destra do Criador, que intercede por mim e por ti. E tendo a certeza de que, como ele venceu a morte, nós
somos vencedores juntamente com Ele. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que as suas promessas incondicionais, Senhor, elas possam fazer morada nas nossas vidas, nas nossas mentes, tão somente para que a cada dia tenhamos a certeza, a confirmação nos nossos corações que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel à tua palavra e toda ela se cumpre. E as que ainda não atingiram o seu cumprimento, daí a certeza de que, por proféticas que são, certamente serão cumpridas, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra. O que o Senhor disse há de acontecer. E podemos descansar nesse seu poder de fazer cumprir as suas promessas sobre nossas vidas, sobre teu povo, sobre todo o universo, sobre toda a tua criação. Bendito e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela fidelidade do Senhor para com as suas promessas. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo no Senhor.